So welcome everyone. Bem-vindos novamente. Bienvenido I will start nuevamente. with a silent word of prayer. Vamos iniciar com uma Vamos a oração comenzar con una silenciosa. oración silenciosa. Amen. Amém. Amén. So this morning Então, Así- essa Esta manhã, mañana we started out with a question, nós começamos empezamos com con uma una pergunta. pregunta and my question was, we all at some point joined the movement, E Mi a minha pregunta pergunta fue, foi, ¿en qué nós em punto algum momento entramos en el juntamos ao movimiento? movimento. and my question is, what do you think this message is designed to do? Y mi pregunta es, ¿para qué tú crees que está diseñado este mensaje? So we had some answers. Nós Así que tivemos tenemos algunas respostas. respuestas. One was the message is to save people Uma é que a mensagem Una foi es de que el dada mensaje es para para salvar salvar a las pessoas, for personas, salvation. para para salvación. Another was that the message is prophetic Outra é que a Y mensagem las é otras profética respuestas and son it's proféticas. designed to bring the great controversy to an end. e que é o sinal Y para está terminar o destinado grande para conflito. traer la gran controversia a un final. With that, we have the restoration from Eden to Eden, Com isso, También nós tenemos temos a la restauração restauración do Éden del Edén a la Edén. and and then as well showing us events externally and internally. e também Y también nos enseña los eventos externamente e internamente. So since that was Gail's response, Desde que Gabriela respondió, I'm going to ask her something now. eu vou fazer uma voy pergunta a a hacer ela. una So, pregunta a You ella. said the message is prophetic Você Tú has disse que a dicho que el mensagem mensaje é es profético and it's designed to end the great controversy. e que y é está para diseñado para terminar o grande finalizar conflito. el conflicto de los Then you siglos. mentioned two subpoints, Depois você mencionou Después has dois mencionado pontos, dos which temas. talked about restoration and Uno es events. la que falam restauración da restauração e dos eventos. y los eventos. I would like to ask you what you think Me gustaría Eu gostaria de te perguntar o que agregar você algo de lo que acha. tú has dicho. which of these two are about prophecy and which are about the ending the great controversy. Qual desses dois seria profecia? ¿Cuál de estos dos E qual desses dois seria para terminar sería o para grande terminar conflito? el conflicto de los siglos? Restoration, A restauração. La restauración say that will bring the end to great controversy, Traria o fim do grande conflito. and the prophetic showing the events. y lo profético o enseña los profético seria eventos. mostrar os eventos. Why have you chosen that way? Por que que você ¿Por qué fez lo escolha has dessa elegido de forma? esa manera? Sorry, I just hit a blank there. I forgot what I said. So I He said olvidado lo que iba a decir. restoration was the great controversy because God was taking humanity back to restore humanity back to Eden. Eu disse que a Yo dije restauração seria restauración o porque grande Dios nos conflito, quiere porque Deus está restaurar la tentando humanidad restaurar de a vuelta. humanidade ao seu ponto inicial do Éden. And in the prophetic events, we daily see the external events taking place, daily, so points to prophetic things Então, that are happening. os eventos externos nos apontam para acontecimentos proféticos. Los eventos externos nos enseñan los movimientos Let's ask proféticos. Rosie if you're correct. Vamos perguntar a Rose. Do you agree with Gail? ¿Tú estás de Ela acuerdo con concorda Gay? com a Gayle.
eu concordo com ela. Yo estoy de acuerdo con ella, I agree with her, Mas eu acho que ainda assim tem uma ligação entre o profético é isso mesmo, é o profético, é o externo e o interno. so I agree that the prophetic will be the external and internal. yo estoy de acuerdo que lo profético conecta lo interno con lo externo. Você pode, você disse que eles trazem os eventos. She said, the prophetic are the events. Tú dices que lo profético trae los eventos y finaliza el conflicto de los siglos He y nos lleva a la restauración. Gail dice que mostrar los eventos sería profético y que la restauración es el fin del gran conflicto. You agree? ¿Estás de acuerdo? Eu não sei se, eu acho que existe uma ligação. Entre os dois. Eu não sei se pode separar assim. I think they No are sé si linked. esto I se don't puede think separar. that we could separate them. Porque para mim é como se eles se completassem. Porque para mí es como si se completaran. Because for me, it's like they complete each other. Se complementan. Do we separate prophecy from the great controversy? ¿Podemos separar Então, nós profecía separamos del conflicto de los a siglos? profecia do grande conflito? Não. No, É No. exatamente o contrário, porque eu acho que eles se completam. Então, não acho que teria uma separação assim. Yo pienso que se complementan y que no deberían ser separados. Gabriela, do you agree with your mom? Gabriela, ¿tú estás de acuerdo con Então, Gabriela, você concorda com a sua mãe? con tu madre? Yo pienso que debería pensarlo un poquito más. Voy a dar 3 segundos. You can pass. I like to give jokers. If someone doesn't know, Então, se Se alguém alguém não souber, eu they disse que eu get tenho que to pensar um pouquinho mais sobre a resposta, porque eu não acho que é assim tão simples. choose another person, and then that person needs to answer. Então, Voy a seleccionar otra eu posso persona y pensar esa um persona pouquinho. tiene que dar la respuesta. Pode ser que qualquer uma de vocês queira escolher uma outra pessoa e a outra pessoa possa responder. And of course, don't forget people online can participate by the chat. Y no se olviden de las personas que están online que pueden participar en el chat. So if you like to introduce this, you can pick another person and that person needs to answer. Então, se vocês quiserem, escolham Si uma tú outra quieres, pessoa, puedes façam seleccionar essa otra outra pessoa persona para que dé esta responder. respuesta. But Gail and Rosie, they gave already an answer, so you cannot choose those. Mas a Gayle e a Rose já Pero deram as Gayle ya respostas, dio su então vocês respuesta. vão ter que escolher uma outra pessoa. Así que vamos a elegir a otra persona. So I'll give it a try. I think that the prophetic does show us the events, whether it's internal or external. Yo creo que lo Então, profético eu nos acho que enseña o si profético los sim eventos son mostra externos os eventos, o quer internos. sejam externos ou internos. But I also think it does a work of restoration in us. Pero también pienso So que I hace think I would una obra de separate them restauración en either. nosotros. Así que pienso que son separados. Entonces yo entiendo que la profecía tiene también un papel de restaurarnos y no solo de mostrarnos los eventos externos. Okay. So two people Okay. saying do not separate them. Así que 2 personas dicen que no son Matthias, what do separados. you think? Matías, ¿qué tú piensas? Igual que los eventos externos e internos que también son para hacer esa restauración. So I also think that the external and internal events, they are pienso que lo to do externo y lo that interno restoration.
son para restauración. Então, eu acho que os eventos externos e internos também são para fazer essa restauração, resposta do Matias. So you disagree with Gail? Então, você discorda Así que tú daquilo. estás en desacuerdo con Gail. Ah, okay. Gail, will you repeat what you said? Eu não posso Gail, ¿puedes repetir repetir lo essa que tú has resposta dicho? para o Matias entender? So what I said is that restoration Então, o que eu disse é que Yo a digo que la restauração restauración to the great controversy es el conflicto de los siglos, us back to Eden. para nos restaurar e nos levar de volta ao nos Éden. restaura y So nos the lleva hacia el Edén. prophetic is showing us the events, whether it be the external or internal. Depois eu Así disse que lo a profético nos profecia enseña los mostra eventos os externos eventos, quer e seja internos. externamente ou internamente. You want to get back to that? Yeah, Matthias? ¿Tú quieres finalizar, Matías? Sí, yo sí. You think yes? Yes. Mhm. ¿Tú piensas Gabriel, que do sí? you have Matias thoughts on this? concorda. E você, Gabriel? I think it's a bit early for me to set on an answer. Yo pienso que es un poco temprano para dar una respuesta. Tengo algunos conceptos That en mi some mente. of the process of restoration will take much longer than we El hope proceso de for. restauración va a Então, tomar eu tenho mucho alguns más tiempo de lo que conceitos na minha pensamos, mente, mas eu acho que esse processo de restauração ela é mais demorado do que a gente gostaria. I think when we speak about restoration, we speak about from Eden to Eden. Yo pienso que cuando hablamos de restauración, hablamos de Edén a Edén. Basically, we are ending here, Y básicamente terminamos a gente aquí. está terminando aqui. even though we know when we get to heaven, there's much more work to be done on Ainda que a restoration. gente Incluso saiba si vamos que al cielo, a gente sabemos que hay for mucho pro más céu, trabajo tem para muito hacer. mais trabalho para fazer. Barbara, do you have thoughts on this? Can I ask you or you're busy? Bárbara, você gostaria Bárbara, de ¿tú puedes responder? responder o So estás she ocupada? passes, but in a few classes we will involve her. Sí, en las próximas clases te va a Na preguntar. próxima aula a gente vai te perguntar. I know when I looked at it, I was thinking like, oh, this is a cool repeat and enlarge. Quando eu olhei para Augusto, isso, eu quiero decir que esto es como una pensei, "Ai, repetición que y legal, ampliación". Isso seria repetir e ampliar. That fish. But I'm not sure now if people disagree, but I thought I like it. Mas, Pero no estoy na segura verdade, si las agora personas están eu olho, de não sei acuerdo, se as pessoas vão concordar ou se vão discordar, mas olhando para isso eu gostei. Because it's not the great controversy, isn't the result that we are in this mess we're in. porque no es el conflicto de los siglos, sino es el resultado de este desastre en el que estamos. And restoration being repairing what the controversy has caused. E a La restauración, reparando o que essa Nos controvérsia prepara lo causou. que hizo la And controversia. prophecy is just giving us the waymarks. E a Y la profecía nos dá da os los hitos. marcos. And we know at every waymark, we have an Yes. experience, Nós Y sabemos que en cada cada marco hito nós tenemos temos una experiencia. which is it is a portion of the restoration. Que es una porción de la restauración. I guess that's why the comments came up, oh, you cannot separate them too. E eu acho que é por isso que foi dito aqui também Por eso, que você não que pode no separar podemos os dois. separarlos. Are you happy? Yeah. ¿Están Tudo bem felices? com esse exemplo? So we came so far, and then we got stuck with external and internal. Então, nós Hemos chegamos ido- aqui, depois Hemos nós llegado en todo esto paramos y pra hemos falar visto do los interno e do eventos externo. externos The y lo question interno. was, is Y la pregunta internal era- the movement plus whatever? ¿Es lo E interno a el pergunta movimiento era, será más que o algo interno más? é o movimento mais alguma outra coisa? And we came to this subject here. E nós Y chegamos hemos llegado a a esse este assunto. tema. And we thought about that there is a border or a cross line between internal and external. Nós também chegamos a Vimos mencionar que había existe una um guerra entre muro lo entre o externo y lo externo interno. interno. The externally seems to be easy, that it's the world. O externo Lo externo parece parece ser simples, ser que es mundo. simple, es el And mundo. then the question is, what is the internal? Mas Y la depois pregunta a era, pergunta ¿qué es lo surgiu que interno? era, o que é o interno? And how do you get to the internal?
E como é que ¿Y nós cómo chegamos es ao que interno? nosotros llegamos a lo So interno? we looked at the internal being the kingdom of God Então, nós olhamos para o Hemos visto interno, que sendo lo o interno es el reino de reino de Deus. Dios and how you enter it is baptism. E como nós y entramos cómo para tú esse entras reino es é a través através del do bautismo. batismo. And with baptism, we came to this year's circumcision and baptism, the two signs of entering into a covenant relationship. Com Y isso, con el nós bautismo vimos mencionamos los os dos dois pactos, sinais, la que circuncisión era y el bautismo, cómo tú entras en ese pacto. circuncisão e batismo, que seria uma aliança. We looked at the differences Nós Vimos las olhamos para as diferencias diferenças and we looked at a different model of salvation também olhamos y para um vimos modelo también diferente un de modelo salvação. diferente de salvación under circumcision, the sign of circumcision. y E vimos que com la o señal de la sinal de circuncisión circuncisão, You had the patriarch of the family ensuring the salvation of the family. tienes al patriarca de la familia enseñándole la salvación a la familia. With the sign of baptism, Y con la señal del bautismo, batismo, this form ended, este esse modelo finaliza terminou and you have a model of individual salvation. e nós y passamos ahora a ter tienes un modelo modelo de de salvação salvación individual. So, what can we, I said two things. So there was a question on the chat we didn't get to address. Nós Así que hay una pregunta en el chat que no abordamos. But I don't have it in front of me anymore, but it was something like, do we still need baptism? Eu já não tenho mais a Yo no lo pergunta tengo no más chat, esa mas pregunta era en el algo chat, como pero era algo así se, como, ¿será que a gente ainda ¿será precisa que de nosotros batismo? necesitamos el bautismo? Because it seems like people are, if I understood it correctly and remember it well, people not being baptized show up on the lines. Porque era algo así como las era, personas que no se han mesmo que as pessoas não bautizado fossem batizadas, son elas visualizadas ainda en las fariam parte líneas. dos marcos. So what do you think about this? O que vocês ¿Qué es lo acham que tú disso? piensas sobre esto? We talk about the Sabbath, so why don't we talk about baptism? Nós já começamos a falar Hemos sobre hablado o sábado, então sobre el por que sábado. a gente não menciona também o batismo? ¿Por qué no podríamos hablar del bautismo también? People online can join as well. As pessoas que La gente estão que está online que también queiram se puede responder, unir también. Do we still need baptism? será que a gente ainda precisa ¿Será do que batismo? nosotros necesitamos el bautismo? I know we've always said baptism would represent where the old person dies and the new person is restored. Então, Con el símbolo del bautismo vemos que tenemos la persona antigua como muere y hay una nueva persona So que es restaurada. when we say the old person dies, that's where we go into question what is dying and what is going to be restored from there. Cuando hablamos de la persona antigua muriendo, We don't have ¿en qué es lo que baptism, muere y en qué es lo que es restaurado? then I personally vemos el see a bautismo, problem. Vemos problemas. What's the problem you see? ¿Cuál es el problema que tú The ves? problem I see that then I'm still carrying the old person with me. El problema que yo veo es que sigo cargando la vieja persona, la antigua persona en mí. And so Baptism, I'm actually accepting the new me. E o batismo seria para aceitar essa nova pessoa que eu sou, Y el bautismo To sería be para able to aceptar go esa nueva forward. persona, para que eu possa seguir e avançar. para que yo pueda seguir Thank you. avanzando. I will Gracias. follow up, don't worry. Voy a Então, seguir, vamos fazer no te umas preocupes. perguntas. Doze. José, No último estudo, na última campal que nós tivemos, At the last study that we had in the last camp meeting, en el Fue último estudio feito- que tuvimos en el último campamento, foi feita uma pergunta sobre batismo.
Someone asked a question about baptism. Eu acho Una que a gente persona hizo una pode, pregunta sobre el bautismo. acho que a gente pode entender o quanto o batismo é importante. And I think we understood how baptism is important. Y E, pienso que el bautismo es importante e é tão importante que há uma preocupação de colocar os votos de acordo, que não haja que esteja dentro do que a mensagem nos ensina. And it's so important that we spoke about importante que hablemos, changing the vows and de making cambiar them los in votos accordance with what the y- message teaches us. y ver lo que el mensaje está de acuerdo y qué es lo que nos Can you enseña. repeat that? I missed that because I had a thought. ¿Puedes repetir? So, Porque perdí un Rosie- poco los Sentence. pensamientos. She said that the vows are important because if we say that we need to change it and bring it into the accordance of our message, therefore baptism is important too. Los don't votos understand bautismales son that. importantes O y sea, que deberían ser cambiados algunas cosas. No te entiendo. Baptism is important, or else we wouldn't be bautismo es questioning importante. why we have to change our vows and put it in accordance to what we cuestionarnos de- believe now. I get it now, yeah. Okay, I see, yeah. Y Agora eu cuestionarnos entendi. qué es lo que nosotros Anyone tenemos else? en los votos y qué es lo que creemos y qué es lo que se tiene que cambiar. So when you said the last camp meeting, you mean the Cuando dices el último Portuguese speaking campamento, camp meeting, or you mean ¿te now refieres the al last one with campamento Camila? portugués o el campamento con el anciano Parminder? Menciona alguma que foi feita aqui em português ou a do Parminder? Parminder. Camila, okay. Anciano Parminder. So when you speak, when we ask the question, is baptism still needed? Cuando tú haces la pregunta que el bautismo es Então, quando a gente faz uma todavía pergunta necesario, E a gente diz, será que batismo ainda é necessário? So, different question. Então, agora temos uma pergunta diferente. vamos a hacer una pregunta diferente. So when that is our question, Então, essa Pues é cuando a hacemos nossa esta pregunta, ¿es el bautismo todavía necesario? instead of going and answering that right away, Ao invés En vez de ir y logo responder imediato, directamente, we should ask another question. a gente deveria nosotros fazer deberíamos outra hacernos pergunta. otra pregunta. So there is, before we continue, there is a comment online. Antes de continuar, hay una pregunta que se ha hecho online. This morning you said, according to Ellen White, that baptism is the entrance for the kingdom of God. It is a choice, action to show your agreement with the message. Esta mañana tú has dicho que, según Elena White, que el bautismo es la entrada al reino de Dios. Es una elección, es una acción para mostrar nuestro acuerdo con los mensajes. É que nós estamos em acordo com a mensagem. So the first question on the chat, I think we would have to address at a different time. A La primeira primera pergunta pregunta que se hizo en el chat lo vamos a abordar en otro tiempo más adelante. Num outro estudo. So yeah, I said that this morning, Mas sim, Sí, yo dije eso esta mañana. but maybe I'm wrong. Who Mas knows? talvez eu Quizás esteja yo errada, esté quem equivocada. If, what question should we ask ourselves? ¿Qué pregunta deberíamos hacernos a Because nosotras? I find it is easy and it's not easy Porque eu acho que é fácil, mas Porque si tú piensas que es fácil, to run no to lo it, es. thus saith the Lord. pra gente Porque ir podemos, direto para la ao gente assunto decir, do Senhor. una así dice el Señor. Because at some things we just pull up and say, oh, it says, there it is. Porque hay pra personas que algumas dicen, coisas a gente diz, olha, lo que dice Elena eu White, acho que aquí diz está. assim, então é assim. And with other things, we're like, yeah, and White said it, but I don't care. Mas para outras coisas a gente diz, tudo bem. Y otras dirán, sí, And lo you do dice, the pero same no about the me Bible. E a importa. mesma coisa a gente Y- faz com a Bíblia. Y And las that's a personas dirán, problem. también lo dice en la Biblia. Y es un problema. Why is that
do you understand what I mean? What we're ¿Tú doing? entiendes lo que yo estoy diciendo? Why is that a problem? ¿Por qué hay un problema? I'm getting to further questions. Why is it a problem that one time Estoy we yendo un poco say, más adelante. and why the Bible says, and the next time we say we don't care what they say? Então, por que que algumas Primeramente vezes decimos, a gente la diz Biblia que lo dice, Helen White lo dice, nem pero otras quer veces saber o que nosotros ela decimos, escreve? no me interesa lo que Bárbara. dice. Now she joins us. Bárbara, ahora Bárbara. te nos unes a nosotras. Já que você quer responder. Porque a gente não é consistente com nossa metodologia. Because we are not Porque la consistent gente with no es our consistente con nuestra methodology. metodología. Are we? We are not. ¿Somos, Yeah, are nosotros? we not? Ah, ¿Somos Então, nosotros? você acha ¿No? que nós não somos consistentes? ¿No somos consistentes? Porque eu estou respondendo a pergunta, porque se a gente fala que algumas vezes sim seguimos uma assim do Senhor e outras vezes não, parece que a gente não é consistente. Yo solo estaba respondiendo la pregunta, porque la gente dice que a veces seguimos una así dice el Señor y otras veces no lo seguimos. Entonces parece que la gente no es consistente. That is a problem. People think that. Sí, eso es un problema, la gente lo piensa. Gabriel? Então, isso é um problema, isso é o que as pessoas pensam. I was going to answer similarly. Voy a contestar Like Barbara or similar. Okay. I was going to give a similar answer, Voy a contestar con una respuesta similar, but I believe pero yo creo Mas eu acredito that we do always follow methodology, que que nosotros siempre tenemos que seguir la metodología, but if you don't understand it or if you are just looking from the outside, it might seem arbitrary. Mas se pero si lo miramos en el você não exterior entende, puede ser você algo está arbitrario, olhando do puede ser algo Arbitrary. contrario, arbitrário. arbitrario. I would even go so far Então, eu não Voy a ir un iria poco, muito. no quiero ir muy lejos, Eu iria mais yo além. iría un poco más lejos, say that we don't use thus says the Lord at all. Talvez que no pra damos dizer, una así dice el nós Señor del usamos todo. Um assim do Senhor de todo. We cannot found it on methodology Mhm. or base it on E methodology. nós não podemos basear isso em metodologia. No podemos basarnos en metodología. The Lord, Me parece que mencionaram assim diz o Senhor. some people are lazy. They think they don't need to explain. Algumas pessoas são preguiçosas e acham que não tem. Unas personas son perezosas y no saben qué responder. God say that, so who are we to doubt it, you know? Então, Porque dicen, Dios lo dice, Deus que disse, que quem somos ¿por qué nós debemos para dudar? duvidar ou discordar? What do you think about what Gabriel said? ¿Qué es lo que tú piensas sobre lo que dijo Gabriel? Mencionou? Relacionado com o que eu respondi, De Relacionado con lo que yo respondí, according to what I answered, Yeah, because you gave a similar answer to Gabriel, but you sí, porque said tuviste we're una respuesta similar a Gabriel and y que había Gabriel personas que says, no eran actually, we're inconsistentes. just following methodology. sim, porque Sim, porque você diz que nós somos inconsistentes, mas na verdade o Gabriel está dizendo que nós somos consistentes, que nós seguimos metodologia. Y Gabriel dijo que I nosotros wonder, tampoco what seguimos do you- la metodología, How do you que no fight somos Gabriel? consistentes. Então, a minha pergunta é: como é que você vai conseguir argumentar agora com o Gabriel? eu acho que a gente usava uma assim, disse o Senhor, antes, no conservadorismo, não agora. Yo pienso que la gente usaba una así dice el Señor en el pasado, en el conservadurismo, no ahora. So if I understand you correctly, you say that Si yo we te are, estoy entendiendo correctamente, maybe I draw it. lo voy a dibujar aquí para explicarlo mejor. Lo puedes ver. Entonces, este camino que voy a dibujar es estrictamente una así dice el Señor y
Elena de White y la Biblia. Y luego hay un cambio. And now you say, now we are not using thus saith the Lord anymore, we use what? E Pero você ahora, vai hoje, nós não estamos mais decimos, no usando estamos assim. usando una así Parábolas. dice el Señor. Nós estamos usando. Estamos So usando, now here's a thus saith the Lord, Então, and aqui seria here o nascido do entonces Senhor, aquí e aqui usamos un Ah. así dice el Señor y aquí usamos and parábolas. that, the switching point, where would you mark that? E onde você iria marcar Y en esse este ponto punto, de ¿qué es lo que virada? marcamos? 2018. 2018, 2018, Midnight Cry message, yeah? com a mensagem el do clamor de la Salvador, medianoche, el certo? mensaje del clamor de la medianoche. Gabriel, how does your line look like? Gabriel, como é que se parece essa linha? So we visually Gabriel, see the ¿cómo differences se parecen between estas líneas? Gabriel and Baba. Porque agora nós visualmente conseguimos ver as diferenças entre o Gabriel e a Bárbara responderam. Porque aquí tenemos, podemos ver las diferencias con las que dijo Bárbara. E agora vamos Esto es criar o Gabriel. lo que dijo Bárbara y esto es lo que So dice starting Gabriel. 1989, this is where the message Entonces starts. empezamos en Novamente, começamos em 1989. 1989, que é onde começa a mensagem. How would, what you said, how would it visually look like if we use this type of line? Lo que tú has dicho, ¿cómo se vería visualmente si usaras este tipo de línea? If I look at the line that you just draw on the board, Se eu olhar Si para a tú linha que miras você la acabou de línea fazer, que has dibujado en la pizarra, I wouldn't know that that I said anything different. Okay. eu podemos não ver vou que notar es, que eu disse algo diferente. Did Es anyone diferente. in the classroom or online understand Gabriel differently than this? Alguém que Eh, está na sala Cualquier de aula persona que entendeu está online algo puede darse diferente cuenta do que lo que está diciendo está Gabriel es colocado? diferente a lo que dice Bárbara. So should I move your name up here, Gabriel, to Baba? Então, Gabriel, eu posso mudar seu nome aqui para cima, para onde está o ¿Podríamos mover a Gabriel aquí arriba con Bárbara? Sí. Podríamos colocar aquí Does somebody Gabriel y else want Bárbara. to give it a try of a different version? Alguém mais quiere gostaria de intentarlo? colocar uma ¿Quiere dar versão una versión diferente? diferente? I put my name there, is it okay? ¿Puedo Yo voy a colocar mi colocar nombre mi nombre entonces aquí, ¿tudo bem? en esta línea? So maybe I misunderstood Gabriel, what he said. Então, talvez Pero puede eu ser não que yo entendi estoy bem o que malentendiendo lo quis que dijo dizer. Gabriel. How I understood Gabriel was, A forma como Como yo entendi o entiendo lo que Gabriel dijo foi o Gabriel, seguinte. we know that parables Nós sabemos nosotros que sabemos que las parábolas has been our method from the beginning. ha sido nuestra metodología desde el tem sido o principio. nosso método desde o início. So how I understood him was that we never used the thus saith the Lord. Então, a forma Como yo lo eu entiendo, entendi nunca é que usamos nós una así dice el usamos Señor. um assim diz o Senhor. So for me, the line would look like this. Así Então, que para pra mí mim, la a línea linha se luce vai de esta ser forma. da seguinte forma. It's all the way through parables. Es Todo o todo caminho el foi sobre tiempo parábolas. parábolas. I think why we might think, you can prove me wrong, but maybe puede why ser I que me think we equivoque. can be Lo que tempted to look at it pensábamos like this way. que lucía de esta forma, Talvez a razão pela qual nós somos tentados olhar da seguinte forma para a primeira linha, That we used to follow it, thus saith the Lord, and then de que antes swap to usábamos una así dice el parables. Señor é y que que luego nós empezamos costumamos a usar seguir parábolas. assim diz o Senhor e depois mudamos para parábolas. Is if I add another picture on it, É se, por Si exemplo, puedo desenhar añadir outra otra if we imagen do sobre esto, this, se eu fizer podríamos isso, colocarlo de esta forma. do you see what I'm doing? vocês conseguem ¿Tú ver puedes o que ver lo que yo estou estoy fazendo? haciendo? That's the difference. Essa é a diferença. Estas son las diferencias. We are growing in understanding the method.
Estamos creciendo en el entendimiento del mensaje. So there was not a switch in how we dealt with things. No es que hubo un cambio. I would call it a growth. Yo lo voy a llamar así So in the como un beginning, crecimiento. we are children. Así que en el principio And nosotros as we are éramos coming from conservative niños Adventism, E como nós vimos de adventista y que hemos it surely hemos looks crecido like a en thus el saith the adventismo Lord conservador. heavenly. It heavenly looks like a thus saith the Lord. Parece un así dice el Señor celestial. But as we Y- grow, we put away childish things. Pero a medida que avanzamos empezamos a dejar las cosas que hacíamos como niños. And at this point here, we are starting to see the fruits. Y a este punto empezamos a ver los I know frutos. 2014, we're starting to see the fruits, but they develop more and more. No 2014, pero yo sé que se fue desarrollando. And then when 2018 hits, we think it's like a completely different message. Y luego en 2018 tú puedes pensar que fue un mensaje And completamente that's diferente. essentially why people leave, Y es por eso que en especial que because they mucha gente think se they fue, have been tricked. porque las personas piensan que fueron engañadas. Enganados de alguma forma. We are the super conservative people, Nosotros éramos personas muy conservadoras, letter to the law, Nós íamos da letra para a lei and suddenly guiamos por we're lo que decía el Señor. lefties. We go to the left. e do nada nós Y vamos después- para a esquerda. Y So- nos fuimos hacia la izquierda. How I understand it is, people leave because they've never understood what this movement or this message is about. Então, La pelo que eu gente vejo, se as fue pessoas vão porque sair, yo na pienso verdade, que não nunca entenderam entendieron o lo que que se trata desse fue movimento. diseñado este movimiento. And my proof also for it is at 1989, we have lines and we have the symbology parable of the King of the North and the South. E a minha prova para isso é En 1989 teníamos nós temos as linhas el rey del e sur, também rey del norte simbologia do rei do y sul e do rei do simbología. norte. So Y there is parables parábolas. right at the beginning. Então, nós Así temos que as desde el parábolas principio desde o teníamos início. parábolas And we've never changed our methodology, we just have grown in it. y nunca cambiamos nuestra metodología, solo crecimos en ella. So did I understand you correctly, Gabriel, or? Então, Gabriel, eu te entendi ¿Tú corretamente. estás entendiendo ou não? correctamente Yes, okay. a Gabriel? Sim? Sí, está bien. Everyone? ¿Alguien más? For you, it's good, Barbara? Bárbara, ¿Para você ti conseguiu está Ok. correcto, Bárbara? Bien. So, coming back to one of the questions, Então, voltando para uma Volviendo das a una de las preguntas, when we have the Bible and Ellen White, cuando tenemos a la Biblia y a and we Elena de White, sometimes say, I agree, we agree, and the next time we say we don't agree, y a veces decimos estoy de acuerdo con ella, pero otras veces decimos no estoy de acuerdo con ella. that's why I said it looks like we're inconsistent. Parece que talvez nós Parece estamos de que inconsistentes. fuéramos inconsistentes, But what are people missing about this movement Mas o que as pero pessoas ¿qué es lo que las personas están perdendo nesse movimento? perdiendo when sobre they este think that movimiento? we're inconsistent? Cuando acham ellos que nós piensan de somos que somos inconsistentes. What is the essential part which makes us different to the Adventist Church? Qual é a parte ¿Qué es lo que essencial nos torna hace diferentes diferente da de lo que Igreja es la Adventista? Conferencia General Adventista? Matias? ¿Matías? Y colocamos las verdades en una línea de tiempo y entendemos que hay una progresión de la verdad. Because we put the truths in Porque colocamos las line, verdades Ajá. en nuestra and línea then we understand it progressively. Entendemos Y lo que hay entendemos una progresión de la progresivamente. verdad. We understand that we have a progression of truth in the line. Y sabemos So que this is tenemos this here, yeah. progresión de las verdades en las líneas. Thank you. Gracias. Obrigada. Wouldn't Adventism say the same?
Será que ¿Qué o es lo Adventismo que diria o mesmo? piensa el adventismo? The truth ¿Será que el is adventismo dice progressive. lo mismo? Que Que la a verdad es verdade é progresiva. progressiva? What did you say? Falaría que sí, en Mhm. They would say yes, la práctica Yo no, diría que sí, but not in practice. porque pero no en la rejeita práctica. la progresión de esa misma verdad a lo largo del tiempo. Because they reject that same progression of truth along the way. Porque ellos rechazan la Did you verdad, speak now de la about the progresión de la church or the verdad movement a lo or largo members of the del movement? camino. Você está mencionando a igreja ou está mencionando o movimento ou membros desse movimento? Tú estás mencionando a la iglesia Depende. o miembros de estos It movimientos. depends. Depende. I want us to see that we are the, how can I say it? We accuse the church, STA, Então, nós acusamos a igreja adventista Entonces nosotros of the acusamos a la same iglesia adventista problems we are having ourselves. dos del mesmos mismo problemas que problema nós que estamos nosotros enfrentando. tenemos. So we are accusing the church of they say things, they don't practice it. Então, nós Nosotros dizemos que decimos a y acusamos a la iglesia de igreja que fala dice coisas cosas que no pratica. practica. For example, light is advancing, Por ejemplo, que la luz está avanzando, que es yet they're progresiva, stuck in their tradition. y que ellos se quedan en las tradiciones, Don't we have se the same estancan. problem in this movement? Nosotros no tenemos el mismo problema en este movimiento. We wouldn't have shakings. I think we wouldn't have that many shakings Eu creio que a gente não teria assim tantas Yo sacudidas no creo que if tengamos zarandeos en el if- movimiento if people would actually believe that this message is progressive. se as pessoas si la verdadeiramente gente acreditassem que essa mensagem é no pensara que el progressiva. With mensaje es progressive, I progresivo. don't mean now Y cuando digo politically progresivo, progressive. Quando eu digo digo progressiva, políticamente não quero dizer progresivo. politicamente, I mean with progressive that we have to keep up with advancing light. mas Lo se que yo quiero nós decir es que es temos progresivo que y que nos tenemos que manter mantener com os con la luz avanços da que luz. va So aconteciendo. coming back to my question, Então, Así que voltando volviendo a pra mi minha pregunta, what is the fundamental difference between the movement and the church? qual a diferença ¿cuál es fundamental la diferencia entre a fundamental igreja e o entre el movimento? movimiento And y la iglesia? Don't see that or get it, As pessoas Y la não gente conseguem no lo entender, ve, no lo enxergar, consigue and entender. therefore they could look at us and see inconsistency. então, Y talvez olhem dicen pra nós entonces e de que enxerguem a es inconsistência. inconsistente. So we're all in this movement and we don't know why. Então, todos Así nós que parecemos nosotros estar estamos nesse en este movimento, movimiento y no mas sabemos sabemos por qué. Tell us, Rosie. Responda, Rose. No sé. Eu acho que seria metodologia. Yo pienso que sería la metodología. The methodology. Why do you think that way? ¿Por qué tú piensas de esa forma? Porque uma vez eu fui como eles Porque yo Because una vez, once I was like the era church, como ellos e foi entrando para o movimento e aprendendo essa metodologia. and it was by coming into the movement and cuando vine al understanding the movimiento, methodology Foi através dessa entender metodologia a través de la metodología, fue a través de la metodología and it was through that methodology que essa mentalidade mudou no sentido dessa progressão. that my mentality de que mi changed mentalidad regarding empezó a this progression. progresivamente. I like that thought where you mentioned that the methodology changes your mindset or your mentality, you said, I think. Então, eu gosto do pensamento onde Me gusta ese pensamiento cuando tú dices que la metodología cambia nuestra mentalidad. So Katya online said time setting. Katia dice fijación de tiempo. marcação de tempo. I think time setting is just an aspect of our methodology or a result.
Eu acho que a marcação de tempo é apenas um resultado da nossa metodologia. So El mensaje de tiempo I es el agree with resultado de you nuestra that metodología. methodology is Estoy the de acuerdo. fundamental difference. Estoy de acuerdo que la metodología tiene diferencias fundamentales. And this, I don't know if we actually get it, what that means. Mas eu não sei se a gente realmente Pero yo no sabe o que isso sé quer qué dizer. And significa. probably my words or my trying to explain it is just not well enough. Então, Y eu, probablemente minhas mi palavras ou forma de formas minhas expresarlo no sea lo explicar não é bom suficientemente o bueno. suficiente. How can I do this? ¿Cómo podríamos ver esto? In April, I think I did a school program. En En abril hubo nós una fizemos escuela de profecía. Programa de escola. tivemos um programa, uma escola, Where I asked, what is an Adventist? onde eu perguntei o que é um adventista. So you can tell I like to ask questions. Y yo Então, pregunté, vocês ¿qué es sabem un que eu adventista? gosto de fazer perguntas, dá para ver. And in that school, I think we tried to, I think we came to the conclusion. Y We en la didn't end, escuela but llegamos a la we had the conclusión, thought Então, eu acho que nós teníamos nuestros chegamos pensamientos, talvez não terminamos, mas pelo menos tivemos o pensamento that our methodology we have in this movement de que a metodologia que nós temos nesse que nosotros movimento tenemos metodología en nuestro movimiento actually works. y na actualmente verdade, funciona. funciona. We see the message which is being produced, Nós Y el vemos a mensaje mensagem es que algo está que sendo produce produzida it makes us be able to move forward. e ela faz y com que a hace gente que nos consiga avançar It que can give podamos avanzar answers. e que ela pode y dar que respostas. podamos While in obtener respuestas. Adventism, you're somehow stuck. Enquanto no Pero en el adventismo adventismo você tú te permanece quedas estagnado. And you parado, can estancado. really clearly see that when you start to interpret events, internal, external. Y todo eso lo puedes ver cuando empiezas a comienza comienza a interpretar eventos externos e And internos. now, when you compare and contrast what the Adventist Church says, what we say, Y cuando comparas y contrastas con lo que la Iglesia Adventista dice you y lo see que nosotros that decimos, that the method we use is advancing light. It produces advancing light. y tú puedes ver que nuestro mensaje produce luz que nos hace avanzar. So Marcel said, Marcel dijo, prophecy would be a difference from the SDA Church because they don't have prophecy, I assume. la profecía sería una diferencia de la Iglesia Adventista porque ellos no tienen profecía. Do you agree with that? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Do you agree that the Adventist Church doesn't have prophecy? ¿Tú estás de acuerdo con que la Iglesia Adventista no tiene profecía? So, what? You say no. Tú dices no. Carolina says no as well. Carolina dice no. No? No? Do you agree, Matthias? Does the SDA estás Church have prophecy? ¿Tú estás de acuerdo que la Iglesia Adventista no tiene profecía? No tem profecía como nós, mas eles têm uma interpretação de los eventos externos e internos. Ellos no tienen profecía como nosotros. Marcel está en una interpretación de los eventos externos e internos. ¿Cómo lo llamaríamos? Que nós chamaríamos Profecía. See, Profecía. so I would assume as well Y yo asumo that the SDA Church does have prophecy. Yo asumo que la Iglesia Adventista sí tiene profecía. Just that we see it's a wrong information stream. Es una fuente de información incorrecta. It's a wrong interpretation, as you said. Es una interpretación incorrecta. Yeah, Joachim says, yes, they have, but a different view or aspect. It was in German. Está en alemán.
So someone says, I think vow number 1, that Shona, Justina. Então, eu acho que alguém mencionou o voto número 1, eu acho que foi a Justina. Justina, What is vow number 1? What ¿qué es el can voto número someone 1? remember? Alguém lembra o que diz o voto número 1? ¿Cuál es el voto número 1? So who went through baptismal classes? Quem fez aulas batismais? Votos bautismales. I think I don't have the right words. Oh, Jose? Rose? ¿Roce? Não sei, não tenho certeza, mas se nós aceitamos Deus como nosso Senhor, Deus. I'm not quite so sure, but I think, is it the one where we have to accept Jesus as Lord? Or as our God? Gabriel? Gabriel. It's about the inspiration of God's word. Si la palabra de Dios es inspirada, É isso que eu lembro. Can we still uphold that vow podríamos mantener ese voto Esse voto, as we have written it in the vows? da forma que a gente escreveu no voto, ¿Será que podemos entender ese voto de la forma en que fue Again, I would escrito? ask, what is the word of God? ¿Cuál es la novamente palabra eu de iria Dios? perguntar, qual é a palavra de Deus? Is it the Bible? Será que é ¿Es a la Biblia? Bíblia? Is it Ellen White? É ¿Es Ellen Elena de White? Or is it, what's the third option? Ou a terceira opção seria o quê? ¿O la tercera opción sería? We have a problem. We sometimes agree with Ellen White in the Bible and sometimes we don't. Então, nós temos um problema. A porque às veces vezes nós estamos de acuerdo concordamos con lo que a dice Bíblia e Ellen White, la Biblia y a outras vezes veces não. If con there lo wouldn't no be lo a estamos. third option, Se this would never tivesse happen. uma terceira opção, Si isso tuviéramos não una tercera aconteceria. opción, We just nunca would be acontecería. firmly with the Bible and Ellen White. Ao externo, sources. So Gabrielle says the newspapers. Então, a Gabriela disse que são os jornais. So because of the Gabriela dice newspapers, los we periódicos. sometimes disagree with the Bible and Ellen White. Então, por causa dos jornais, muitas vezes nós discordamos da Bíblia e de Y Ellen que a White. veces estamos en Because we desacuerdo con think lo que the dice la Biblia y Washington Elena, Post y Elena Porque White. nós achamos que o Washington Porque Post si vamos and a the New Washington York Post Times y magazine al New e York o Times, New York Times, trumps Ellen White. isso acaba com os escritos de Ellen White. eso acaba con Elena White. You're letting me get away with that? Vocês vão me deixar safar dessa? What's our third option? Qual é a Besides, nossa terceira opção? ¿Cuál es la tercera opción? Gabriel? If I remember your question correctly, but I think it would be the Bible as a book of examples or parables. Então, eu yeah. Não lembro se Si yo entendí bien esa pregunta, ¿la Biblia no sería como un libro de ejemplos? Entonces, ¿cuál sería una de las diferencias o una de las grandes diferencias entre el adventismo y nosotros? originalmente eu perguntei qual é a grande diferença entre nós e o adventista. Rosie mentioned methodology. A Rose Rose mencionó la metodología And then I think I asked something like, what's the problem with that we sometimes agree and sometimes disagree with the Bible and Ellen White? E ¿Cuál eu es el perguntei, problema, por que que às vezes de por qué muchas veces estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia o con lo que dice Elena White y a veces no? So I think it was mentioned before that dispensations certainly play a role. Yo Então, pienso que eu esto se mencionó a antes, questão dispensacional tem o seu son papel. algo dispensacional. And I'm under the impression that the church E eu tenho a impressão que a Tengo una igreja impresión de que la iglesia in an old está dispensation ela estancada, está estagnada está estancada en una and dispensación want to antigua, give it a fresh appearance. Mas eles querem dar uma nova aparência. pero ellos quieren dar una apariencia nueva. Let's say traditional family values, for example. Mas, por Por exemplo, exemplo, eles continuam insistindo em valores tradicionais Pero familiares. continúan usando valores Em, tradicionales de la familia. I couldn't help to
the Pharisees, how they paint the sepulchres with fresh paint, Mhm. sepulchros. Yo no puedo dejar de pensar de lo que mencionó el anciano Parminder, de que los fariseos pintaban los sepulcros con pintura fresca. And he would call Adventists as the best actors that are around. E ele diz que os adventistas são os maiores Y que los adventistas son los mayores actores que existen. Okay, so we see what Adventism does. Entonces podemos ver lo que hace el adventismo, Try to be modern. tratando de ser modernos. Katya says E a Kátia diz aqui no Katia chat. the dice, third option would be to look at the Bible and Ellen White writing using parable methodology. la tercera opción sería mirar a la Biblia, Elena de White, escribiendo y usando parábolas, metodología por parábolas. And how does it visually look like when we look at the Bible and Ellen White using parable methodology? E visualmente, como que isso Y visualmente, ¿cómo luce cuando vemos la Biblia y Elena de White usando la metodología? The lines. as linhas. Las líneas. So people might or could think we're inconsistent. Então, talvez as La pessoas gente piensa pensem que nós somos inconsistentes. We sometimes agree with the Bible and Ellen White, sometimes not. Porque às vezes nós Y a concordamos veces com ela mais que a Bíblia, Estamos de outras acuerdo vezes con não. Elena de White y a veces But no. we know what we do is we just have a new approach. Mas nós sabemos Pero, que nós temos, na lo que nosotros verdade, sabemos es que uma tenemos nova una- abordagem. Un nuevo We use abordaje. methodology. Nós usamos a metodologia. Nosotros usamos So metodología what are we actually doing? E o que nós estamos fazendo? The third porque option nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? La tercera opción. are the lines. São as linhas. La tercera opción son So las what are líneas. we actually saying? Então, o que nós estamos dizendo? ¿Por qué es lo que estamos diciendo? When it comes head to head, when Quando it comes to bate clash, de frente, who's trumping the Bible and Ellen White? ¿Quién está triunfando sobre la Biblia y Elena de White? The lines trump, Justina says. as Justina dice, las líneas triunfan. Do we see that? conseguimos ver Ustedes isso. The pueden ver lines eso. have the final say. As linhas têm Las líneas o triunfam. dizer, a palavra final. And with the lines, I mean methodology. Y con las líneas podemos decir metodología. So we are consistent with our lines and methodology. Así que somos consistentes con nuestra metodología. And like Paul says, Mas como Paulo diz, study all and keep the good, something like that. Como dice Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. You know, the Bible verse where it talks about that we study everything and we keep the good things we agree with. verso bíblico que diz que a gente estuda o que é bom e a gente deve reter. That's what we're doing now with the Bible and Ellen White. Eso es lo que estamos haciendo con la Biblia y Elena de White. Is that causing problems? Eso Mas será que isso causa está causando problemas. problemas? If we follow that method, Si tú If sigues we ese follow- método, our methodology, Se a gente Si tú segue sigues o esa método, a metodología, nossa metodologia, nuestra metodología, trumping the Bible and Ellen White, pisar triunfando assim, sobre la né, Biblia ela y mais. sobre is Elena that de causing White, problems? Será que isso es está eso que causando eso cause problemas. Rosie, and then Gabriel. Rose e depois Gabriel. Sim, está causando problemas. So where do you see problems? Yes. ¿Por qué tú puedes ver problemas? Então, onde você vê os problemas? Eu vejo os problemas onde a metodologia Eu vejo os problemas onde a metodologia das linhas não batem com o que, às vezes, Ellen White ou a Bíblia traz. Diferencia, é diferente do que a Bíblia e Ellen White traz.
Sometimes people don't see A veces las that personas no ven. não veem que isso é diferente do que as linhas. Ela falou onde está a diferença. E eu falei que é quando a linha e a metodologia não bate com o que Ellen White e a Bíblia. So the difference, I would say, it's when methodology and the lines, they are not in accordance with what Ellen White says. Dice que la metodología y las líneas no están a veces de acuerdo con lo que dice Elena de White. Sabemos que há pontos que Ellen White ensina que não seria o correto para a gente fazer hoje. Lo que Elena White enseña en sus días no es correcto aplicarlo para nuestros días hoy. Que é o mesmo com a Bíblia. And I think the same applies to the Bible. Y eso se aplica a la Biblia. Gabriel? ¿Gabriel? Gabriel. The problem I see, if we are not willing to leave some things behind, El problema que yo veo es que si no estamos dispuestos a dejar algunas cosas atrás, that is to say, some Ellen White quotes or some Bible verses, como decir una cita bíblica o una cita de Elena de White, we end up stepping into the trap that right wing uses. Their arguments are, it's written in the Word of God. la gente cae en la misma trampa como la derecha, que usa los mismos argumentos que nosotros, que son la palabra de Dios. I think time has moved on, and there's some things which are just not defendable today. Pienso algo así como el tiempo ha terminado y eso es algo que hoy en día es defendible. I believe the church tries to do some very elaborate theological argument to say that it's a matter of interpretation or maybe the language or whatever, but some things are very clear. Yo creo que la Iglesia intenta hacer algún argumento geológico muy elaborado para decir que es una cuestión de interpretación o tal vez del lenguaje o lo que sea, pero algunas cosas están claras. So thank you for that input. Obrigada pelos comentários. Gracias por Now I la respuesta. repeat and enlarge my question. Voy a repetir y ampliar mi respuesta. I asked, can it cause problems? People said yeah, and gave reasons why. Pudimos ver que hay problemas y la gente... Se vocês disseram que sim, deram as suas razões. Now I ask differently. Agora eu vou Ahora lo voy a preguntar diferentemente. With whom does it cause problems? Com quem é que isso causa problema? ¿Por qué causa problemas? Em que sentido? What do you mean? ¿A qué te refieres? When we say we follow methodology, Cuando decimos que seguimos metodología, and I understand that methodology trumps Ellen White and the Bible. y cuando decimos que la metodología triunfa sobre la Biblia y Elena de Mas eu White, estou dizendo que isso pisa na Ellen White e na Bíblia, For example, because of dispensation. por exemplo, por causa da por ejemplo, por causa de la dispensación, dispensacionalismo. With whom do I get into trouble entonces empezamos a entrar en problemas. when I say something like that? Quando eu digo Cuando decimos algo así, Igreja, With the church? Why? con la Iglesia, quê? aí eu volto para a metodologia. So I would go back and mention methodology. Porque por causa da, por causa da metodologia, a igreja entende diferente. por causa de la Because of metodología, la methodology, gente, the church entiende understands diferente. differently. Que surge o problema. And I think that's where the problem comes from. Yo pienso que es ahí donde viene el problema. Okay, thank you, Rosie.
Also because of their conservative mindset that they're still fixed on. También por causa de la mentalidad conservadora. What would you say to a liberal Adventist? ¿Qué es lo que te refieres con adventismo I don't know liberal? how it is in Brazil, but in Germany that means they don't care that much about Ellen White. No sé cómo lo dirán aquí en Brasil, pero en Alemania una persona liberal es alguien que no le importa mucho sobre Elena de White, Neither what the Bible says. Nem com o que diz a Bíblia. ni lo que dice la Biblia. Would you still tell them it causes a problem because you're so conservative? Por lo que causa problemas porque todavía tienes mucho de conservador. They liberal, then they can't be conservative. But Se eles they são can be liberais, either. não. Say it again. It's so He loud. said that Puedes they're repetirlo, liberal, ¿no? you have the liberals and the conservatives. Yeah. Tienes Said, los liberales y los because they have this conservadores. conservative mindset. They Porque just tenemos set and esta focus mentalidad at one conservadora. thing. And then you Y solo said, and enfocamos if en he's una cosa. liberal Y si tú and dices they liberal, don't even care about Ellen White, y que no how te am I going to importa handle sobre Elena de that? White, Mhm. So then for me, there's a shift there, there's a change, because if you're liberal, you es un cannot be cambio. conservative. So they're going to have a total mindset. So you said to the conservative, you're too conservative, to the liberal, you're too liberal. Vai dizer, você é muito conservador e é um liberal, então você vai querer dizer, não, você é muito liberal. So first of all, what I want us to see Então, Así que lo primeiramente, que o que eu quero primero que a que gente podemos ver entenda is that we somehow have this thinking que de alguna forma en este pensamiento that the movement is here and the SDA is here. de que o y movimento pensamos de que el está movimiento aqui está e a aquí igreja y que la está do iglesia outro adventista lado. está aquí. And we somehow are still in the same room, E que if de I could say it that way. nós Y estamos que- no mesmo espaço. Y que We nosotros estamos en somehow otra have habitación. so much in common. No, que estamos en la misma habitación y que tenemos mucho en común. And therefore it would be easy for us to go into the churches and evangelize people. Que sería fácil ir a la iglesia y evangelizarlos. Because after all, we're not that different. Porque después del todo no somos tan diferentes. What I want us starting to see is Y lo que yo comienzo a ver es how much methodology is actually separating us from the church. cuánta metodología nos separa a nosotros de la iglesia. The movement is over here, El movimiento está aquí, speaking political now, y no estoy hablando de forma política ahora, and the STA is over there. y que la iglesia adventista está ahí. So God started very softly, very small, Dios comenzó de manera suave, but as time continues pero a medida que el tiempo fue avanzando, and we understand parables better, E nós y fomos si entendendo entendiéramos melhor las as parábolas parábolas, we realize the time we correctamente, live in, nós y começamos a nos dar conta do comenzáramos a tempo entender que el nós tiempo que vivemos. and vivimos, we're starting to have messages or conclusions, I should say, Nós começamos y a ter empezáramos a mensagens entender ou a chegar a mensajes, conclusões which conclusiones, differs so much from the SDA church. somos muy diferentes de la iglesia adventista. So we can talk about the Sunday law, Então, Podríamos hablar de la ley poderíamos dominical, mencionar a lei dominical. in general about our line 1989, 9/11, Poderíamos falar até 1989, da nossa lei geral, 9/11. 1989, 11 de setembro. we have a completely different understanding than the SDA church. Nós temos Tenemos un entendimiento completamente diferente de la iglesia adventista del Not séptimo día. necessarily on the foundations. No necesariamente de los fundamentos. We were just reminded that the movement had to learn Solo recordarnos de lo que el movimiento tiene that the view que the aprender. Adventist church has on the 2520 is not so bad after all. Que la visión que tiene el adventismo sobre el 2520 no estaba tan errada. But so the foundation, Pero some por of el the foundation fundamento, is we're Adventists after all. Então, nos fundamentos, somos adventistas de certa después de todo. forma, nós ainda somos adventistas. But when it comes to present truth, present Pero cuando day, venimos a la verdad presente, there is a clear cut. hay un corte muy claro. And that cut is based upon methodology. E esse corte, ou essa Es separação, ela é baseada basado en em metodología. That separates us.
Isso é o que nos Y eso es lo que separa. nos separa. And you cannot be with one foot in the Y tú no church puedes and with poner another foot un pie in the en la iglesia movement. E você y não otro pode pie estar en com el um pé na movimiento. igreja e outro pé no movimento. Culture war continues. La guerra cultural continúa. The SDA Church more and more sees that they need to take a stand. La iglesia adventista, cada vez más y más, ellos ven que todavía tienen que estar de pie And they're not doing too badly, I think. y no veo que lo hagan tan mal. The problem is that they have a not the right methodology. El problema es que ellos no tienen la metodología correcta, So they don't come to the same conclusions as we come. lo que no llegan a las mismas conclusiones que nosotros. That methodology Pero separates us, quiero Mas ver eu que quero la que a metodología gente nos veja que separa. a metodologia nos separa. and not just a little bit, it's all the way. Mas não é No só solo um un poco, pouco, sino é es todo el todo o camino. caminho. Therefore, when the SDA Church comes and tries to discipline us, Então, quando Así a que cuando la iglesia vem viene y nos quiere disciplinar, tenta nos disciplinar, or doesn't allow us to speak, ou não nos o permite no nos falar, deja hablar, disfellowship us, o nos tira descongrega, dos líderes da igreja. how do you feel when you hear this? Como é que você ¿qué es se lo que sente nos quando ouvem? golpea cuando nos Are you not hacen mad eso? about the church? Vocês não ficam ¿No bravos com a te igreja? importa Are they sobre not la in iglesia? apostasy? Será que ¿No não estás en estão em apostasía? apostasia? That they cannot see the true light? ¿Que no Eles puedes ver la conseguem verdadera luz? enxergar a luz verdadeira. But I don't think that it's bad what they're doing. Mas eu não acho que Pero é no errado veo o que eles estão sea fazendo. mal They're lo doing que the están right haciendo. thing Eles estão fazendo o que Ellos é están certo. haciendo lo correcto. because it is true. We have a different message. Porque é verdade, Porque es nós verdad, temos uma están mensagem diferente. We teniendo un think of mensaje things diferente. differently than Adventist Church does. Nós pensamos Y de eso forma la iglesia adventista diferente da tiene. igreja adventista. We are a different church. Nós somos uma Somos una iglesia diferente. The real question would be, Então, a La pregunta verdadeira diferente sería, what is the kingdom of God today? o que é o reino ¿qué de es Deus hoje em el dia? reino de And I Dios think hoy this en is día? where this is where you can stumble, I think, E eu Y esto acho es donde que tú é te aqui que puedes nós poderíamos tropeçar. tropezar. because Adventism somehow we consider to be God's church, Porque de Porque el alguma adventismo forma, o considera adventismo de una forma considerado ser el pueblo de como a Dios. igreja de Deus, because God entered into a covenant relationship with the SDA Church. Porque Dios entró en un pacto con la iglesia adventista al séptimo But what día. did we understand in this movement? Mas o que Pero ¿qué es nós lo que hemos entendemos entendido en nesse este movimiento? What is happening to the SDA Church? What is happening to this movement? ¿Qué es lo que le ha pasado a la iglesia adventista y a este movimiento? acontecendo com esse movimento? What we've learned so far is that the church is heading for shipwreck. La iglesia va hacia el naufragio. É que a igreja está indo em direção ao naufrágio. SDA Church is heading for shipwreck? Então, ¿Estás Something diciendo else? que la iglesia adventista está yendo al naufragio? ¿Alguien más? Gabriela, what do you think? Gabriela, ¿qué piensas? Somehow I see the church going to the shipwreck, De alguna manera podemos ver a la iglesia adventista yendo al naufragio, but at the same time, pero al mismo tiempo I see the movement podemos ver al movimiento. Go to shipwreck as well? not going to Eh, shipwreck as well, El movimiento but también va a ir al naufragio. we're not in the best position at the moment. De que no estamos en la I mejor don't know. I posición guess I al would have to momento. think a bit more about it. Okay. Então, eu acho que eu vejo a igreja entrando nesse naufrágio. Entonces yo veo que la iglesia está yendo al naufragio, pero no sé si nuestro movimiento está en una buena posición. We're about to close. Just in Estamos finishing. por Who do you finalizar. think is God's church at the moment? His covenant church? No momento, ¿qué quem piensas você sobre acha quién que es a igreja de Deus? la iglesia del Quem tem pacto essa de Dios? aliança com Deus?
¿Quién es el que tiene alianza con Dios? Why? Eu ainda acho que é um movimento. Mas por quê? El movimiento. ¿Pero por qué? I don't know if it's because I have the idea of the mountain being cut and we being, Cut out? yeah, and being that remnant, the chosen ones. You know that the SDA Church says that of themselves. Yes. We are Tienes a la just montaña y tienes copy-pasting. a Então, eu la estou roca que está saliendo de la dizendo montaña. que nós temos a parte cortada da montanha, mas Pero también dice que la iglesia adventista también dice lo mismo. Here we are. can you repeat your question, please? Who's the Church of God at the moment? Entonces, ¿quién es la iglesia Então, de eu Dios pedi en a el Tamina momento? para repetir a Ahora pergunta mismo. e ela pergunta quem é a igreja de Deus no momento. And Gabriella is so Y bold Gabriela enough to tell 18 million people está diciendo que who 18 think millones they're de the personas Church of God that they are not. And the dice few que no us in this son room, we are the Church of God. la iglesia de Dios y que tú que estás aquí en esta habitación eres la iglesia de Dios. 18.000 I think, yeah. pessoas que elas não são o povo de Deus, mas que nós, os poucos que estamos aqui nesta aula, somos o povo de Deus. Let her never tell you again that she's not courageous enough to teach or anything. Nunca mais deixem ela nos enganar e dizer que ela não é corajosa o suficiente para ensinar. Isn't it crazy when you think about it a bit more? I don't know if it amazes you, but it certainly amazes me. Entonces, ¿ustedes no se dan cuenta lo impresionante que es pensar de esta forma? Bueno, yo lo pienso y me parece impresionante. We're a handful of people who say we are the Church of God. Onde só uma mão cheia de pessoas diz nós somos o povo de Deus. And 18 million people are about to spiritually shipwreck die. E 18 Entonces, milhões de estamos diciendo pessoas que nosotros estão somos el pueblo de por, Dios y 18 millones de naufragar. personas están yendo al naufragio. I think that maybe that gives us a little bit of the feeling how the prophets must have felt. Y yo pienso que ese sentimiento que tenemos es uno de los sentimientos que los profetas tuvieron o sintieron. Like Noah saying, flood is coming. Como Noé diciendo, se acerca un diluvio. Or others saying the destruction of Jerusalem will come. O diciendo la destrucción de Jerusalén viene. E a destruição de Jerusalém. When did this move, we're about to finish. When did Estamos por this movement finalizar. become the Church of God? ¿Cuándo este movimiento se convierte en la iglesia de Dios? Se escucha muy mal. Test question. 1989, when it started. When it started in 1989, does comienza en agree 1989. with Gabriella or someone disagree? ¿Las personas están de acuerdo con Gabriela Yes. o están de desacuerdo? Quando iniciou o movimento, alguém discorda? Someone online says Alguien that online till the dice Sunday law, the SDA Church is the kingdom of God. que At the Sunday law, they are the kingdom of God. no entendí bien eso. Till the Sunday law, it's a German comment. So till the Es un Sunday comentario en law, alemán. Adventism is the Church of God. Que hasta la ley dominical, el adventismo es la iglesia de Dios. Até a lei dominical, o adventismo é a igreja de Deus. At the Sunday law, you have the Pero en la ley separation, and then the dominical hay una movement is the separación Church of God. y ahora es el Na lei movimiento la iglesia de dominical, nós Dios. temos a separação e depois o movimento passaria a ser o povo de Deus. So we have two versions, Así que 1989, tenemos dos Sunday versiones, law. Então, nós temos 1989 y ley dominical. 1989 e a lei dominical. Is it okay to finish this? Or do you ¿Está want bien to- que Okay, finalicemos okay. con esto? Yeah, so you have somebody think differently to you, what do you say? Así que hay personas que están diciendo Então, cosas diferentes a lo você, como Gabriel, tú lo tem ves. alguém que está pensando diferente de você. Como você iria responder? So what have we been all this time? That's a good question, Joachim. So I una asked, what buena have we pregunta. been all this time? Então eu perguntei, então o que nós temos sido durante todo esse tempo, se não a igreja de Deus? Joachim can answer through the chat. Because
If all the time we were not in the church and we don't consider ourselves part of the church, Então, se todo esse tempo a gente Nosotros decimos que no estamos en la iglesia y no estamos considerados como de la iglesia, entonces, ¿qué es lo que somos? Então, a gente se considera ser parte do quê? A rebellious people? ¿Un pueblo rebelde? No one remembers. Gabriel. Gabriel. Maybe 95? Oh, a new version. Why 95? Talvez 1995. 1995, Okay. That sense. Foi publicada a revista Tempo Cuando do fue Fim, publicada la tem revista El Tiempo del Fin. da mensagem aí. 1996, we cuando had fue More publicada la revista formalized Tiempo del Fin message than we y had fue in formalizado el 1989. mensaje. Tenemos más formalizaciones que en Uma mensagem mais 1900. formalizada do que em 1989. So we have a couple of parables demonstrating this. Então, nós temos tenemos, algumas parábolas que demonstram isso. Unas pocas parábolas para demostrar esto. I guess the most common one is Y pienso que la más Marriage. común es Eu acho el que matrimonio. a mais comum seria o casamento. you can be happy that we're at the end of the class and I just maybe give my input. Otherwise, I would keep asking you. Então, estejam felizes porque nós Te voy a estamos seguir no final da preguntando aula e eu sobre vou dar esto. respostas, senão eu continuaria fazendo perguntas. So Katya says, in the line of Christ, the church started with Christ and the disciples, even if the structure was still there. Então, a Kátia diz Katia que ha na dicho, que Cristo, en la a línea de igreja Cristo, começou com Cristo e os discípulos, la iglesia ainda comenzó que con Cristo y los estrutura discípulos, estivesse ali. incluso si la I estructura guess todavía estaba the allí. parable we would use to solve this is marriage. Então, eu Entonces, acho la que a palabra que parábola solíamos que usar nós era matrimonio. poderíamos usar para resolver isso seria o casamento. The biblical view, traditional, Mas La a visión visão bíblica, la tradicional, you tradicional, have the man marry the woman. la tradicional sería que tenías un hombre y tenías una Who's the mujer. man? ¿Quién es el hombre? Prophecy. En la We have the profecía. man. Ah, não. God. Christ Cristo. is the man. Cristo es el And hombre. what does Matthew 25 says? ¿Y qué es lo que dice Mateo Who is he waiting for? The bride. The bride. 25? Então, La novia. nós temos la esposa. Cristo representando o homem. E Entonces, em Cristo Mateus, representa al hombre. 25 diz que ele está esperando pela noiva. So he's Y en Mateo looking for 25 his tenemos bride, a or la, waiting for it. Então, a la Cristo novia que está está esperando. procurando, está esperando a sua noiva. And they join when? E quando eles se ¿Y unem? cuándo se unen? When do they become one flesh? Quando é que Quando eles se se- tornam uma só carne? En una When does sola the carne. church become one flesh with Christ? Cuando Quando é que la a igreja se iglesia torna uma se- só carne com Cristo? se une en una sola carne. Some people were, or maybe not, but at least everywhere, some people have been married before. When did you become one flesh with your spouse? ¿Cuándo te Então, para conviertes? aqueles que ¿Cuándo já foram te, casados, quando eh, você se torna um só com seu ¿cuándo esposo? te vienes en una sola carne con tu esposa? Para las personas que son casadas. I do. A Gayle disse quando ela disse o sim. So that is on the marriage day, yeah? On the wedding. Entonces en la boda es donde no tú dia te do unes casamento. en una So sola here you carne have con tu marriage. esposa, Então, con nós tu aqui esposo. temos o casamento. One or two? Two? Thank you. Uno, dos. So at the marriage, Então, no Entonces en el casamento, matrimonio you join with your spouse and you tú become te one. unes con tu esposa y te conviertes en una sola So carne. Matthew 25 is also about this Christ wanting to marry his bride. Então, Mateus En 25 Mateo é sobre 25 Cristo querendo casar com Es sobre a sua Cristo noiva. que What happens viene con la before novia. the ¿Qué wedding ocurre date? antes? Like O que acontece antes do casamento? how do relationships work? Como é que funciona? Hopefully. Como é que funciona esse relacionamento? ¿Qué es lo que ocurre antes del casamiento? You were getting to know each other. Eles começam por Se tienen que conocer. What do we typically call that in this movement?
E o que nós chamamos a isso no movimento? ¿Cómo es que lo llamamos nosotros en el Courting. movimiento? Então, nós chamamos a isso de So namoro. Courting. Cortejeo. there's this time period before the marriage where you get to know each other. Então, existe um período Entonces, de hay tempo un antes do periodo de tiempo casamento antes del que matrimonio eles que- têm que se conhecer. You choose the que person te you vas a think, conocer con la otra I'm persona. interested in that person. Você é só uma pessoa e pensa, eu estou interessado naquela outra pessoa. Y Then you're tú getting comienzas to a ver que know estás them. interesada en la otra persona. Você passa pelo processo de conhecer a pessoa. Empiezas a And conocerte con la otra eventually persona. comes the time period where you say, okay, let's set things in concrete. E eventualmente chega ao período de tempo em que a gente diz, ok, vamos avançar. Entonces llega un periodo en el In the tiempo en que tú dices, Bible, vamos a avanzar. There En la is Biblia- another symbol for marriage, Na Bíblia, En la Biblia hay otro símbolo sobre and el it's already matrimonio. on the board. Y está en la pizarra. Gabriel, is that a hand? Yeah? Gabriel levantó la mano. It's a baptism. Baptism, Es el And bautismo. online they say it too. And where on the line do we have baptism? E onde na linha que nós temos o batismo? En la línea, ¿dónde es que tenemos bautismo? Matthias? 2001. Yes, that's 2001. what they say also online. It's at 9/11. Y es lo que dijeron también online, 9/11. So when did God choose this movement to be his pride, his kingdom? Então, ¿Cuándo es Deus que escolheu Dios esse elige a este movimiento para ser como a su sua reino? noiva, fazer parte do seu reino? Como eu disse antes. It would be at at 2001. Então, foi no batismo. Entonces sería en 2001. But the People can prove me wrong. La gente puede pensar que estoy equivocada. That's how I view it. Então, nós começamos a corte em 1989 e podemos dizer que o casamento é consumado no 2001. God is courting here. Dijimos que en 1989, pero podemos decir que el casamiento And es here the relationship realizado en el is fixed. 2001. Says this Entonces, movement I choose. La relación es fijada en 2001, es cuando comienza la relación. We repeatedly see that. We see that also by the baptism of Christ, that he was anointed. Podemos ver el bautismo de Cristo cuando es ungido. We see the bypassing of the old church, the old wife. Podemos ver structure, whatever we cuando want to call it. la estructura judía fue pasada por alto también. Podemos marcarlo en ese hito también. And then after that point, you just see how, if we want to say it sexist, one woman dies and the other, or gets divorced and the other one becomes this beautiful imagery. Y en este punto, en el futuro, también podemos verlo de esta forma, si lo quisiéramos decir de una forma sexista. Una mujer muere o es divorciada y otra persona viene a esta imagen. We have examples like Esther and Tenemos ejemplos como Esther. what's the other woman's name? ¿Cuál es el nombre de otra mujer? No, Esther, and what was the ex-wife? ¿Cuál And then es Esther su, replaced her. su ex esposa que es reemplazada? Vashti. I don't know if it's in English, but in German it's Vashti. Temos o exemplo de Esther e Vashti. Tenemos So, Esther since y Vashti. 2001, Então, desde 2001, we are this here, the movement. Entonces estamos aquí en el movimiento And we see the y podemos the ver effects of that afterwards. e nós Los vemos hechos. os efeitos disso depois. And the division we have between the church and us is just getting bigger and bigger. y la división que tenemos entre la iglesia y nosotros se convierte convierte en So- mayor y mayor. And the thing is, this has been growing over the past Entonces, years. yeah? esto va Então, creciendo. isso tem crescido ao longo dos anos. So if a person is standing right here in the middle,
Então, Si la se a persona pessoa está está aqui no en el medio and this gap is just beginning, e y essa este lacuna, pequeño ela vacío o está este apenas gap começando, está what do you comenzando, do? o que ¿qué es lo você que tú faz? haces? If you're standing on a gap, Tú te quedas en Você el vacío, en el está gap. aqui no meio, some are smart and are choosing a side, alguns são espertos e escolhem um lado. but some people put a foot here and some Entonces hay there. personas que Mas ponen el outras pie en la pessoas põem izquierda um y en pé la de derecha, cada en los lado. dos So, and lados. as the gap is widening, E à medida que essa lacuna ela vai aumentando, people get a problem. as Entonces pessoas cuando la começam a ter gente coloca los problema. pies, empiezan a tener problemas. If you're very flexible, you do this. Se você Si é tú eres bastante flexible, flexível, puedes você hacer fica esto. assim. But at the Sunday law, we couldn't Pero en la ley be, dominical, I think we are so far apart. Mas eu creio que na lei yo creo que en la ley dominical nós já dominical estamos tão separados estamos You have to separados. decide if you're here que Tú você tienes que tem decidir si estás aquí estar aqui or if you're here. ou se está aqui. o si quieres If estar you aquí. decide to stay here Porque se Si tú você decides decide estar en el estar medio aqui no meio and trying to get from both sides a bit, y tenta querer colocar aproveitar los um pies pouco en el dos dois movimiento y en la lados, iglesia where do you adventista, end up? onde você ¿qué es lo que va a acaba? pasar? You end up down here. Empiezas Você acaba y a caerte, te caes. I don't know what this was, what we did tonight, but tomorrow we can talk again about baptism. Eu não sei exatamente o que nós Mañana estamos vamos a falando empezar a hablar hoje, sobre el bautismo. mas no momento nós estamos. Amanhã vamos continuar falando de batismo. But maybe as a homework, you can start thinking about this question Mas talvez como tarefa de casa vocês podem pensar sobre essa pergunta and Pero- how olhar it o relates batismo Colocar esta to pregunta this here, what a we just este- said this evening. se relaciona ao que nós A esta acabamos estructura. de falar agora de tarde. Let's close with a word of prayer. Vamos Vamos a encerrar orar. com uma oração. Dear God, Querido Dios, thank you for this study we were able to have together. Obrigada gracias por esse este estudio que hemos podido tener juntos. Thank you for the way you've led us, Obrigada Gracias por la forma en que nos has guiado. that Lord, we're not worthy of being part of this movement. Nós não, Que no merecemos We're ser, not worthy of being, no merecemos ser parte de este movimiento. but Lord, somehow you saw something in us Pero Dios, tú has hecho algo en nosotros that makes us be here. que nos ha hecho que estemos aquí. Lord, help us to see how special we are, Dios, ayúdanos a ver cuál but especiales let it somos, also humble. pero ayúdanos también a salir del, Let us see Del- the responsibility de ver la which responsabilidad comes with it. que viene con ello. Help us to stick to the movement, Ayúdanos a colocarnos con el movimiento, to the lines, con las líneas, wherever they lead us. E para onde ela nos levar. In Jesus' name, en nombre de Em nome Jesús. de Jesus. amen. Amén.